espelho. Bem, senador, como sempre, muito obrigado mais uma vez por participar da programação da Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Como vai? Estamos sem o áudio do senador, a gente vai restabelecer a conexão. Agora sim. Bem-vindo, senador. Quem tem que agradecer sou eu pelo convite, Tiago, uma honra, uma alegria muito grande estar conversando com a Jovem Pan, essa emissora verdadeiramente independente que vem prestando um grande serviço ao Brasil. Bom, senador, essa possibilidade de se fiscalizar os ministérios, essa é uma praxe, claro, dos senadores, de qualquer parlamentar. Mas qual que é a diferença deste modelo para o que sempre é feito, né, com uma oposição responsável, no caso, e também com apoio em medidas que são de interesse do Brasil? Olha, é realmente inovador esse modelo e eu tenho que dar os parabéns aqui publicamente ao parlamentar, o deputado Deltan Dallagnol, que como um servidor público já fazia um grande trabalho para o país através da Operação Lava Jato, mas agora como parlamentar, como a gente diz no Nordeste, já chegou chegando, né? Porque é uma iniciativa dele, organizou um timaço, né? As pessoas assim que tem um alinhamento, uma familiaridade com certos assuntos, né, em certas pastas, e aqui tem parlamentares, né, que têm conhecimento em vários segmentos, e ele fez um ajustamento, não é de agora, desde o início do mandato que ele vem organizando isso, a gente já fez algumas reuniões e, efetivamente, eu acho que a gente vai conseguir, nesse trabalho, fazer um foco, ter um foco muito especial, de forma coordenada nos ministérios do atual governo Lula, que está completamente perdido, né? Que está cansado já, com 100 dias de governo, e o pior de tudo que eu vejo é rancoroso. Então, essa casca grossa que tem aí, essa proteção que está por baixo de tudo, a gente vai entender e vai ver o que está passando nesses ministérios com a lupa, analisando números, analisando políticas públicas, e eu acho que vai dar tudo certo. Ô, senador, já existem alguns pontos iniciais para essa fiscalização que estão na mira? Adriana, eu fiquei responsável pelo Ministério dos Direitos Humanos, né? Então, inclusive, tenho na minha equipe pessoas que já trabalharam no Ministério no governo anterior, e isso facilita muito, porque é uma pauta que eu abraço antes de imaginar, de pensar em chegar na política partidária. Então, por exemplo, a gente vê um governo que chegou e a compreensão de direitos humanos parece meio turva, né? O presidente Lula vai para a campanha e diz, por exemplo, que é contra o aborto. Faz uma carta aos cristãos. Qual a primeira coisa que o Ministério dos Direitos Humanos faz? Né? Manda para a ONU, num seminário, um palestrante pró-aborto. Então, isso mostra uma contradição fundamental do direito humano básico, que é o início da vida. Então, na questão das drogas também, né, que a gente está vendo aí o estrago que as drogas fazem no Brasil inteiro, separando famílias, né, levando pessoas para as ruas. O ministro Silvio Almeida dá uma declaração estapafúrdia dizendo que o Brasil deve descriminalizar as drogas, né? Ou seja, vai colocar isso numa porta escancarada para mais tragédias humanas, porque onde se legalizou droga, aumentou a questão aí de tráfico, o consumo explodiu, a criminalidade se multiplicou, né? Então, esse governo me parece que precisa de um trabalho específico, e nós vamos reconhecer, claro, os acertos que porventura venham, né? Temos que ter essa responsabilidade, mas também vamos apontar os erros, as contradições e denunciar para a população exatamente o que está acontecendo em cada ministério. A comissão de anistia, por exemplo, Adriana, que são valores vultuosos que nós tivemos aí no passado. Já está se montando uma comissão, a gente precisa ver realmente
com muita precisão o que é que vai ser feito disso, porque o Ministério dos Direitos Humanos está além de questões identitárias, né, ideológicas, e a gente precisa realmente ter noção de como é que isso funciona e vai funcionar nesse governo. Senador, na sequência, as perguntas dos comentaristas, começando por você, Amanda Klein. Senador, bom dia. Que ministérios, como é que vai funcionar efetivamente essa ideia de ministérios espelho e que ministérios de largada, assim, na largada vocês já pretendem espelhar quem vai participar dessas comissões ou desses ministérios? Vocês já tem um desenho disso? Muito bom dia, Amanda. Temos um desenho, sim. Nós fizemos algumas reuniões prévias e não por acaso a gente só lançou ontem esse trabalho coordenado pelo deputado Deltan Dallagnol, né, nos 100 dias, na semana dos 100 dias do governo Lula, e nós temos aí para as áreas, para vários ministérios parlamentares talhados. Vou dar alguns exemplos para você, né? O ex-ministro da Ciência e Tecnologia do governo anterior, né, o astronauta Marcos Pontes, ficou responsável pela pasta do atual Ministério da Ciência e Tecnologia. Temos o Mendonça Filho, deputado federal lá de Pernambuco, que foi ministro da Educação e que ficou responsável pela pasta da educação, de ser ali o fiscalizador. O Marcel Van Hatten, do Partido Novo, que eu faço parte com muita honra, ficou responsável também pela questão das relações exteriores, ele que faz parte aí do Parla Sul. Então, nós temos um grupo de 9 partidos, olha que bacana isso, né? Nós conseguimos fazer algo suprapartidário, cada um no seu quadrado, cada um com a sua expertise, com a sua experiência de vida profissional, para fiscalizar ministério a ministério, e a gente vai cruzar, né? Vai cruzar tudo isso em reuniões, vai formatar. Isso mostra uma oposição muito organizada, muito focada para servir a nação, e eu acredito que vamos ter bons frutos a partir desse trabalho. Ontem, no lançamento, estavam a maior parte dos parlamentares juntos, né? E eu acho que teremos boas notícias em breve. Senador Girão, a pergunta agora de Luiz Felipe Dávila. Senador Girão, muito bom dia. Parabéns por essa iniciativa. Eu acho que é uma forma de organizar a atuação da oposição, que anda meio dispersa e sem foco. Mas uma questão importante são alguns temas que nós precisamos dar ênfase particular, porque afeta a vida das pessoas no dia a dia. Vou dar 3 temas aqui, fundamentais. Primeiro, é preciso parar essa revisão irresponsável do ensino médio, que vai prejudicar os jovens que precisam dos cursos profissionalizantes, do ensino técnico, e que bom saber que o deputado Mendonça Filho faz parte disso, porque essa é uma frente fundamental, porque hoje 48% dos nossos jovens não terminam o ensino médio porque ensinam um monte de coisas que eles não têm aplicação na sua carreira profissional e, portanto, abandonam a escola. Então, precisamos salvar o ensino médio para salvar a nossa juventude e mantê-la na escola. Segundo ponto fundamental, um outro ato irresponsável do governo Lula, que é a questão do saneamento básico. Está aí o governo aprovando um decreto que, na verdade, prioriza as estatais, que são culpadas por hoje 100 milhões de brasileiros não ter acesso ao esgoto e diminuir a competição do setor privado nesse setor tão importante para a população e pagar uma dívida social com esses 100 milhões de pessoas que não têm acesso a esgoto. E terceiro, a reforma tributária. O brasileiro não aguenta mais pagar uma das cargas tributárias mais altas de imposto do mundo e ter um serviço público de péssima qualidade. Como que esta frente parlamentar, ou esse ministério espelho, vai atuar nesses 3 temas fundamentais para a população brasileira? Muito bem, muito bom dia, Luiz Felipe Dávila. Ontem nós discutimos isso, inclusive. Esses 3 pontos que você abordou são da ordem do dia, né? Não são os pequenos absurdos que o governo tem promovido desde o início, né? São muitos outros também, e a gente vê com preocupação um alinhamento com o STF dessas decisões do governo federal. Inclusive,
com relação à questão do saneamento, que foi um desrespeito, Luiz Felipe, né? Eu participei daqueles debates, né, daquela votação. Você teve 513 deputados federais, 81 senadores, um presidente da República. Olha o custo disso para o país, de trabalho, de horas de trabalho, né, de assessorias. A gente aprova uma legislação e vai lá, os partidos de apoio ao governo Lula fazem um pedido ao STF e a coisa cai na mão de um ministro que não respeita o colega e dá uma canetada, né, que inviabiliza algo que já tinha 90 bi de investimento, 90 bilhões de gerando emprego, gerando saúde para os brasileiros. Então, são esses absurdos que a gente vê, por exemplo, a lei das estatais, né? A gente vê o que está acontecendo aí com a flexibilização da lei das estatais. Para quê? Para fazer cabide de emprego, para fazer jogada politiqueira, do toma lá da cá, da barganha, que ninguém aguenta mais. Mas esse é o modus operandi do PT, histórico. E é para isso que nós, da oposição, de forma organizada, centrada, com 9 da federação, vamos colocar uma lupa e vamos agir, seja de forma judicial, seja no parlamento, seja denunciando, entregando a verdade para a população. Eu acho que no momento que a gente vive de caçada à liberdade de expressão, a voz ainda nós temos aqui, né? E vamos combater o bom combate, você pode ter certeza disso, no limite de nossas forças, mesmo sabendo das nossas limitações e imperfeições. Mas eu estou muito otimista, muito esperançoso com esse ministro de espelho, que nós temos aí 27, né, parlamentares envolvidos, senadores e deputados, ex-ministros de Estado, e eu acho que isso vai ser muito produtivo numa oposição madura, mostra uma oposição unida, consciente do seu papel nesse momento difícil da nação. Porque ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. E nesse governo, através das nossas escolhas, né, nós vamos aprender pela dor. Mas isso gera lição, isso gera aprendizado com a sociedade mais forte e consciente no futuro. Senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, muito obrigado mais uma vez, bom trabalho. Obrigado. Muita paz para vocês, um grande abraço e tudo de bom. Igualmente, abraço.